Bom dia, amigos do mercado. Bom dia, amigos do blog Você Investindo. Vamos para mais uma análise. Esta que é a primeira análise do mês de outubro de 2011. Como a gente pode notar, o final de semana foi recheado de notícias, principalmente vindo da Grécia. A Europa reage negativamente às aberturas dos índices em relação às notícias do final de semana. Então, Londres caindo 1,22, Alemanha caindo 2,25, Amsterdã caindo 2,02, Paris caindo 1,98 e Suíça caindo 1,02. Nos Estados Unidos, a projeção do mercado projeta uma abertura mais tranquila, próxima à estabilidade. Dow Jones Futuro caindo 0,07, S&P 0,07 e Nasdaq 0,39, 0,40. O ouro, depois de ter caído bem, está esboçando uma reação, voltando a casa aí dos 1,650 a onça Troia. Bom, se a gente olhar aqui as notícias de fundamentos, né, que dão um embasamento a essa queda, a gente pode olhar várias notícias picantes, né, com relação à Grécia, né, anúncio da Grécia derruba ações de bancos europeus. Que anúncio foi esse? Foi o anúncio de que ela não conseguiria cumprir, né, essa aqui, Grécia admite não cumprir a meta do FMI até 2012. Bolsa de Tóquio cai 1,8 com o euro e é previsão negativa. Além de outras notícias, né, a Grécia no final de semana demitiu 30 mil funcionários públicos, maior que algumas cidades aqui no Brasil. Realmente é muito é de assustar bastante, né? Olhando aqui um pouco a expectativa para o nosso mercado, com base no boletim Focus, vamos ver o que se espera para os IPCA, para a inflação, dólar, até o final desse ano. Então a gente tem aqui a meta de taxa Selic, fim de período, estável com relação à visão da semana passada, 11%, a expectativa é que termine a meta até o final desse ano. O PIB também se manteve estável, tá? O IPCA também se manteve estável, o IGPM houve uma aceleração em relação à semana passada. A semana passada era 5,79, agora estamos falando de 5,82, né? Houve uma elevação. E uma coisa que eu chamei a atenção que é a produção industrial, e mais uma vez 5 semanas consecutivas que vem caindo a expectativa da indústria. Semana passada estava em 2,51, essa semana em 2,54. A gente pode olhar o gráfico, está em níveis baixíssimos. Eu fiquei de procurar essas informações do Banco Central para ver na história em que patamar que nós estamos, na história desse índice em que patamar nós estamos. Mas o fato é que estamos muito baixo. Os industriais não estão com uma expectativa positiva para o consumo, né, por assim dizer, até o final desse ano. Isso não é bom, claro. Olhando aqui dentro dos dados da Bolsa, o fluxo dos investidores, os estrangeiros, ainda é de queda, né? Esse dado tem uma defasagem de 2 dias, porém a gente nota que vieram caindo. Se a gente começar a botar um pouco de análise, topo, fundo, topo, né, a gente já pode dizer que é um topo, já perdeu fundo. Vamos ver como é que progride isso aqui em termos de saída dos estrangeiros com a bolsa, né? Os institucionais aqui na ponta contrária, fundo, topo, fundo. Vamos ver se continuam fazendo topo e segurem aí um pouco a bolsa. Mas a gente pode notar que a nossa expectativa, a nossa bolsa
muito mais correlacionada com investidores estrangeiros do que com os institucionais. Então, a bolsa segue pesada no curto prazo. Tá, Fox. Vamos olhar os gráficos. Então, o Ibovespa semanal, que a gente vem conversando sobre ele. A gente viu aqui, perdeu efetivamente o canalzinho, né? Vamos olhar no gráfico diário que esse canal fica um pouco mais evidente. Perdeu o canalzinho, não conseguiu superar o 61 daquela perna que a gente vem acompanhando, né? Essa perna de alta aqui, não conseguiu superar o 61, derramando, perdendo a mínima aqui, o fechamento perdeu a mínima, né? Aqui, pode notar aqui, ó, topo, fundo, topo, já fez um, não posso dizer que isso aqui é um fundo, mas caminha para um novo fundo, né? O gráfico já está marcado. Se a gente continuar utilizando aquela expectativa de expansão, vamos ver aqui aonde está a expectativa de expansão. Então, o gráfico aqui projeta em torno para 50% aqui em 51. Próximo a essa região aqui, a gente tem quase que um clusterzinho. Né? Vou limpar o gráfico aqui. A gente tem quase um clusterzinho. Olha como respeita bem. Voltou aqui para o 38, fez topo aqui, logo caiu. O volume foi interessante, foi acima da média, pesado. Então, atenção ao gráfico do Ibovespa. Vou deixar isso aqui para a gente ir acompanhando. Mas a expectativa é que ainda a queda continue. A gente só não pode, a princípio, para não acelerar mais a queda, não pode perder os 50%, que seria 51, a zona de 51.300 do Ibovespa. O gráfico semanal ele mostra que ainda continua pesadinho, né? Não fechou bem a semana passada, né? Uma figura, o volume da semana não foi um volume grande, né? Foi abaixo da média, o que é interessante, caiu com menos volume, porém caiu. A expectativa de que faça um fundinho aqui próximo então aos 51.300. Se a gente olhar o gráfico do Dow Jones, eu fiz um ajuste nesse gráfico, troquei a média de 200 exponencial e coloquei simples, me pareceu respeitar muito mais. Olha só, fundo aqui, topos e topos, fundo, fez um belo topo aqui, depois houve essa grande queda aqui também, houve essa grande queda. Então a média 200 simples acentuou melhor aí os movimentos do Dow Jones. E aqui a gente nota que ele está brigando aqui nessa média como suporte, que a média agora está nessa região, média de 200 aqui no 10.662, perdendo essa média ou fechando abaixo dessa média no gráfico semanal, acelera. Veja que ele está aqui agora nessa expansão aqui no 10.913, que seria aqui a expansão do 61 do FIBO, né? Acomodou aqui perfeitamente nessa projeção do canal. Não é uma coisa boa, mas é uma região de suporte. Pode ser que dê um fôlegozinho para subir um pouquinho, para dar uma aliviada nessa queda toda, apesar do mercado europeu não apresentar isso. E depois que fez um topo aqui nessa projeção, ainda não chegou a tocar nos 10.400 do FIBO, que seria a primeira retração do 61 da expansão. O ouro, vamos ver o ouro. O ouro estava lindo no canal que a gente havia traçado, fez topo no canal, esboçou uma leve reaçãozinha depois de ter caído, leve reaçãozinha na semana passada. Vamos ver se ainda mantendo suportezinho nessa linha pontilhada, nesse suporte secundário, nessa LTA secundária, mostrando ainda que não está interessado em cair, apesar do IFE estar numa zona sobrecomprado. O volume na semana passada de contratos negociados foi muito baixo, então eu acredito que deu uma queda, pelo menos vim testar essa média de 9, que chega a tocar sempre, uma tranquilizada, né? Apesar do mercado estar bem nervoso em função de todas as notícias que têm acontecido
na Europa, principalmente na Grécia. Curva DI, né, já abriu a curva DI, como a gente pode ver, pressionando para mais uma queda na taxa, o mercado espera uma queda, não aguentou aqui os 10,44, tá? Essa curva DI é para 2013, um pouco mais longa, né? A expectativa ainda é de que há um corte um pouco mais elevado, né? Fundo, topo, deve vir fazer mais um fundo, curto prazo. E o dólar já abriu aqui também, depois de ter tocado no 100%, reagindo. Depois de tocar 100% semana retrasada, né, voltou grande parte do movimento. Muitos analistas, amigos meus, acham que isso aqui é só abertura para o caminho, né? Aliviou bem o book na ponta compradora, o que deixou bem leve. O ouro deve continuar buscando patamar de 1.983 dólares, né? O contrato do ouro futuro. Tá? É isso, amigos. Muita atenção. A semana ainda de volatilidade. Acabou o setembro, sexta-feira representou o fim do mês de setembro, o fim do trimestre. Os próximos 15 dias a gente deve ter uma divulgação maciça, pesada de bancos, de balanços, na verdade. Então, nos próximos 15 dias, acredito que a volatilidade deve acentuar na bolsa. Vamos ficar atentos. Muitos bancos ou muitas empresas, bancos não acredito, mas muitas empresas de repente não estavam contando com essa valorização de 17% do ouro no mês passado. Isso pode prejudicar algumas posições de algumas empresas, o que isso pode deteriorar alguns balanços. Enfim, temos que ficar mais atentos, tá? O mercado está muito volátil e o que serve para a gente ficar bem atento. É isso, minha colaboração fica por aqui. Mande e-mails, comente, fique à vontade. Desejo a todos boa semana e bons negócios.